Bom, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma live da Inova Academia. Lembrando que todas as quarta-feiras, né, às 19h30, nós temos uma live exclusiva, uma live gratuita. Essa live, ela é gravada e ela é publicada exclusivamente e unicamente, né, na plataforma da Inova Academia. E hoje, né, especialmente começando aí a nova live. Para quem não me conhece, eu sou o André, engenheiro, arquiteto e especialista em TOTOS, DataSul e Progress, com mais de 20 anos de mercado aí com projetos de inovação, transformação digital e treinamentos de uma forma geral, né? Fui professor de lógica, programação e especialista e professor de Progress e PY e linguagens web. Bom, vamos lá. Hoje vamos tratar um assunto, né, que especial, porque muitos dos nossos alunos pediram aí para a gente falar um pouquinho de como funciona a arquitetura e como faz um deploy, né, como cria um Web Service REST nativo no PSOE. Então, no passado a gente trabalhou muito aí lá nos nossos cursos, tanto da plataforma Hotmart como da Inova Academia. A gente trabalhou fortemente a questão de APIs REST, né, direcionada para o TOTOS DataSul, né, para o TOTOS DataSul. Hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, vai dar aí um overview geral do processo, né, de como que eu crio, né, uma API REST, quais que são os requisitos, o que que eu preciso ter, né, para eu poder publicar a API REST dentro, né, do meu Progress, né, de forma nativa. Como assim de forma nativa, André? Sem precisar, né, ter um DataSul instalado ou mais ainda, né, eu quero utilizar uma API que eu não quero que ela passe pelo DataSul, que ela não seja, né, utilitário do DataSul, que ela não use licença do DataSul. Para que eu posso fazer isso? Para qualquer aplicação, né? Quais são os requisitos, né? A gente vai ver aqui agora, né? Como que eu faço isso, né? Então, para quem não sabe, né? A gente já falou muito nas nossas lives, nos nossos treinamentos, em todos os nossos workshops, sobre a questão, né, da transformação digital entre a evolução do Progress 11 para o Progress 12, né? E uma das grandes novidades aí do Progress 12, né, é o PES-OE, que tem suporte, né, às APIs REST, né, de forma nativa. Lembrando, né, para quem ainda não tem, questão de curiosidade, no passado, né, o plano da TOTOS era utilizar a aplicação Tomcat nativa do Progress, né, o gerenciamento nativo do PES-OE para fazer a gestão de APIs REST, né, em função lá no Progress 11, de licenciamento, de questões técnicas, né, houve aí uma necessidade da TOTOS de, ao invés de publicar, né, as suas APIs de forma nativa, eles criaram um servidor de aplicação próprio, né, onde hoje, como eu já falei nos nossos lives anteriores, onde faz uma conexão direta via BL Application, né, ele não usa nativamente o PES-OE. Então, hoje, especialmente, a gente não vai, né, direcionar para o DataSul. A gente vai falar exclusivamente de uma API nativa, ou seja, sem ter vínculo com o DataSul. Ah, André, mas eu posso criar essa API e usar os bancos do DataSul? Posso, né? Eu posso usar as BOs do DataSul? Posso, desde que eu autentique, desde que eu sete as variáveis de exceção, desde que eu tenha todo o processo ali de autenticação padrão do TOTOS DataSul, né, que eu consiga garantir que todas as variáveis globais, né, no meu PES-OE estejam setadas, estejam estabelecidas, né, eu posso fazer isso. Inclusive, nós já fizemos isso em clientes. Já fez isso, né? A gente cria um aplicativo .p, coloca ali dentro do meu agente do PES-OE e eu rodo esse no Start Procedure e garanto que, né, que a empresa, todo e qualquer, né, toda e qualquer variável de ambiente seja, né, de forma automática setada. Para quê, né? A gente sabe, né, que o DataSul, né, para funcionar, a gente precisa, né, ter um processo aí de autenticação e essa autenticação seta ali uma série de variáveis globais, né? Essas variáveis globais, elas são responsáveis, né, por prover dados de autenticação, de segurança, de empresa, de usuário, para quem, né? Para os programas DataSul, as APIs DataSul de uma forma geral. Então, é um requisito, né, básico. Também, né, não posso esquecer do alias, né? Se eu vou rodar uma aplicação fora do meu contexto, né, do DataSul, eu tenho que rodar também, né, uma procedure, né, um alias, porque se eu não rodar o alias,
automaticamente eu não vou conseguir acessar, né, algumas APIs, rodar algumas APIs do produto padrão. Dá para fazer isso? Dá. É possível? Sim, é possível, né, eu rodar as APIs do produto padrão sem, né, estar usando o DataSul. Isso é possível. Bom, mas, né, hoje, né, o foco aqui não é DataSul, né? Então sempre tem aquela discussão, eu vou usar uma API TOTS DataSul, eu vou usar uma API TOTS nativa. Qual que é a diferença entre uma e outra, né? Primeiramente, a API TOTS DataSul, eu tenho já um framework pronto, preparado, que utilizando o framework da TOTS, né, eu não preciso me preocupar muito com questão de configuração de agente, de publicação. É muito simples, né? Simplesmente eu faço o ponto .r ou ponto .r compilado, né? Jogo ele no diretório correto, que a gente viu no nosso treinamento, no diretório correto, e o DataSul já interpreta isso de forma automática, né? De forma nativa e automática. Enquanto numa aplicação Progress, né, nativa, é um pouquinho diferente. Eu tenho que ter um processo, né, de deploy da minha aplicação. Inclusive, tá, para quem não sabe, né, eu tenho que usar o OpenEdge Develop Studio, né? André, dá para fazer uma API REST nativa Progress com ponto .p nativo, com um editor até dá, tá? Se você dá para fazer as heranças corretamente, definir as classes corretamente, é possível fazer utilizando um ponto .p. Só que dá muito trabalho, né? O OpenEdge Develop Studio já cria todo esse processo para você de forma automática, inclusive quer ter todos os métodos, né? Já cria um esqueleto pronto, você só implementa isso, né? Você só implementa as regras de put, get, delete, né? Post, né? Você vai implementar os seus verbos dentro do OpenEdge Studio. Então, nosso foco hoje não é criar uma API REST, né, no OpenEdge Develop Studio. Vai aprender como publicar, né, como fazer o deploy, gerar o arquivo OR, e como publicar isso dentro do PSOE. E, é claro, as dependências, os requisitos para a gente conseguir fazer isso. Então, o primeiro passo é esse. Então, mais uma vez, quem chegou agora, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Inova Academia. Lembrando que nossa live ocorre toda quarta-feira às 19h30. Ela é gratuita, tá? Então, pessoal, chame aí quem tem as pessoas no WhatsApp, convide, pode chamar, né? A gente não, essa live é gratuita e quanto mais gente, melhor, né? Mais informação, mais conteúdo e a gente está aqui para vocês para isso, para trazer conteúdo de valor. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela para a gente entender, né? O que nós vamos entender agora? Nós vamos entender os requisitos, né? Os requisitos básicos para eu conseguir publicar a minha API. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela 1. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pontos importantes, né? Deixa eu só tirar essa barra aqui da frente. Bom, começando um ponto importante. Como publicar uma API REST no PSOE, de forma nativa, né? Lembra, né? Claro, no nosso treinamento, em todas as nossas lives, a gente sempre falou das APIs REST, TOTS DataSul, né? Uma API REST nativa. Então, qual que é o primeiro requisito, né? Para quem, não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece o OpenEdge Explorer, né? Então, o primeiro requisito, né? O Admin Service, né? Tem um serviço, né? Que eu tenho uma conta padrão, né? Que é o gerenciador, né? Do Progress chamado OpenEdge Explorer. A porta default é 9090, tá? 9090. Basicamente é o servidor de banco de dados, né? Ou o servidor que foi previamente definido aí pelo ambiente, não necessariamente o servidor do OpenEdge Explorer do Admin Service é o mesmo servidor de banco de dados, nisso normalmente é o mesmo servidor de banco de dados, mas pode ocorrer, tá, que o Admin Service é um servidor diferente, né? Então, o primeiro requisito é esse. André, mas putz, eu não sei qual que é o servidor que estou utilizando no meu produto, né? Eu não sei qual que é o servidor. Aí, ou eu vou ter que olhar lá no DataSul, né? Lá na parte de configuration do Foundation, lá tem, se eu tenho o DataSul. Se eu não tenho o DataSul, né? Eu tenho que perguntar para o DBA, tenho que perguntar para o administrador da rede, né? Qual que é meu servidor do OpenEdge Explorer. Porque normalmente quando eu instalo o Progress, né? Quando eu instalo o Progress, ele automaticamente cria um servidor de aplicação, que é o Service Admin, e esse servidor de aplicação, ele é responsável por gerenciar todos os meus serviços auxiliares do banco de dados
os bancos de dados que eu já expliquei para vocês numa live anterior, que eu posso gerenciar meus bancos de dados aqui diretamente, né, pelo AdminService, eu não preciso usar BET, né, que é legal, que eu tenho monitoramento, eu consigo ver log e tudo mais, né, eu consigo ter um monte de status e gerenciar meu banco de dados pelo AdminService, né, e tem os serviços Zeus, de Name Service, enfim, e outros serviços. Mas o que interessa para a gente agora, né, é esse daqui, né, é os Progress Application Service, né. Para quem não sabe, né, lá no Progress 11 a gente tinha o app Server, né. Com o Progress 12, né, veio a licença do PES-OE, né, com o Progress Application Server, né. PES-OE basicamente é isso, né. Progress Application Service Open Edge, né. Então, o PES-OE é uma evolução, né, do app Server, né, que já falamos na nossa live, né. Quem não assistiu nossa live lá no YouTube, né, tem uma live pública lá dentro da Inch, uma live muito bacana. Eu falo, inclusive, toda essa questão da arquitetura, das mudanças. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link aqui para vocês. Então, a gente tem todas essas questões. Aqui não, desculpa, lá no WhatsApp da Inova Academia, tá? Então, eu passo o link lá depois. Então, o que que acontece? A gente fala toda essa evolução. E hoje, né, a gente vai entender um pouquinho, né, do Application Service, né, do PES-OE. Então, um requisito, né, que eu tenho que ter é o quê? Eu tenho que ter o meu serviço, né, do PES-OE rodando, né? Então, André, esse serviço é o serviço que eu vou usar para o DataSul? Depende, né? Depende. O DataSul, para quem sabe, né? Eu tenho um serviço, né? Para cada empresa. Eu tenho um ambiente distribuído. Mas eu posso também, né? Criar, né? Meus próprios servidores de aplicação, né? Eu posso vir aqui em Resources, né? E adicionar, né? O meu servidor de aplicação. Então, eu não preciso, né? Progress Application Service. Eu posso adicionar ele manualmente, né? Mas normalmente, né? Se eu já estou no ambiente, né? DataSul rodando no ambiente configurado, eu já tenho um host configurado, eu já tenho um serviço rodando no meu PES-OE. Então, se eu já também tivesse, André, eu não tenho serviço rodando, eu tenho que criar um serviço, né? Eu tenho que publicar o meu serviço, tá? Hoje a gente não vai falar de como criar um Program Application Service, porque normalmente isso já está rodando, tá? Então, eu tenho que publicar meu serviço. Não tenho, publica, cria um serviço. Bom, normalmente, né, eu tenho aqui meu PES-OE, meu agente pesou. Esse nome aqui, né, ele foi dado no momento que eu criei, né, o meu application service. André, tem um padrão? Tem gente que coloca a instância do DataSul, tem gente que coloca PES-OE produção, quando é uma instância de um web service correto, você coloca o nome da instância. Então, o nome, né, é de acordo com a necessidade de cada cliente. O que a gente tem que entender aqui, né? Toda instância do PES-OE é dividida em 3 serviços diferentes. ABL Application. O que são os ABL Applications, né? Aqui, né, é onde, já respondo, Juliano, tá? Onde a TOTOS incorporou o serviço do antigo, né, do antigo app server, né? Então, o que é isso aqui? Pode ver, isso aqui é o antigo app server. A TOTOS pegou, né? Pegou o app server tradicional, né? Pegou o app server tradicional e incorporou, né? Dentro do ABL Application, né? Incorporou dentro do meu ABL Application. Então, a TOTOS, né? Criou isso para quê? A TOTOS não, desculpa. A Progress criou isso para quê? Para manter a compatibilidade, né, com as aplicações da BL. Ou seja, né, da mesma forma que eu fazia com a app server, eu dou um create server, né, e ele cria um handle server, né, um handle application service, e eu posso dar run, né, em qualquer API, em qualquer programa.p, né, um server, ou seja, que roda dentro do meu ABL application, ok? Então, a gente já falou isso nas nossas outras lives. Na live que está publicada lá no YouTube, eu falo bastante disso daqui, a gente fala bastante disso. E, né, lá nos meus workshops, dentro das nossas lives, também lá da Nova Academia, eu falo bastante dessa questão aqui dos logs, da gestão de sessão, principalmente da questão de gestão de agentes, performance, né? Então, a gente fala muito disso, não é o nosso foco hoje, tá? Então, o que nós vamos mexer hoje, né? Isso para a gente não interessa agora. A gente vai trabalhar aqui agora, o que interessa para a gente é o que é o seguinte: os Web Applications ou Web App Service, né? Os Web App Service, para quem não sabe, é o antigo serviço SOAP, né? Como assim, André? Eu tenho compatibilidade com SOAP ainda no Progress 12? Tem, né? Para quem não sabe, né, no Progress 11 eu tenho um Proxy Generate,
através do Proxygen, que é um utilitário do Progress, né? Eu gero, né, um arquivo ASM, um arquivo, um web service, de forma automatizada, vamos falar assim, eu pego qualquer API compilada, procedimentos persistentes ou não, eu gero um web service SOAP, né, de forma nativa e consigo publicar também de forma simples e facilitada aqui nessa aba, né, que é o Web App Service. André, eu vou criar APIs SOAP hoje ainda? Pessoal, SOAP é defunto, já morreu. Não tem sentido hoje trabalhar com SOAP mais. O que tem de SOAP no mercado é o quê? São legados, são APIs que ainda estão aí rodando e ainda os clientes, os donos dessas aplicações não tiveram tempo de converter para o REST, né? Então, o mundo hoje, né, cloud é REST API. É REST API 2.0, é o novo padrão, né? É o novo padrão. Então, não tem como, né, eu pensar em SOAP. Por que eu tenho SOAP? Eu tenho que manter compatibilidade, né? Então, tem uma série de serviços ainda, né, que ainda roda com SOAP. Então, o cliente tinha uma aplicação SOAP lá no Progress 11, que veio do Progress 10. Ele precisa manter, né? Ele vai publicar aqui usando o Proxygen, da mesma forma que ele fazia lá atrás. Bom, o mais importante é isso aqui, os do Web Applications, né? O que é isso aqui, né? É aqui que eu publico as minhas APIs REST, né? André, é aqui? É aqui que eu publico minhas APIs REST. Então, o que é legal com tudo isso, né? Veja que, de default, o Progress, quando você instala os seus pacotes de Web Application, já tem aqui alguns serviços nativos, que é o Manager, o OpenEdge Manager, né? O que são esses serviços, né? Esses serviços são serviços de gerenciamento do Tomcat, né? E serviços de integração com o meu próprio Progress OpenEdge, né? Então, eu já vi isso. O que é o Manager, né? Então, o que é legal, pessoal? O Manager, né? O sistema roda de forma nativa um Apache, né? Roda um servidor Apache. Um servidor Apache, né? Que é baseado em Tomcat, ó. Que é o mesmo conceito que a TOTOS usa. A diferença é que isso aqui é nativo do Progress, né? Quando eu subo meu application service, né, o Progress, automaticamente, ele sobe, né? Ele sobe uma instância do Tomcat, o Progress faz isso de forma nativa, e eu tenho meu servidor do Tomcat aqui, né? Baseado em Apache, né? Já rodando, gerenciando as minhas aplicações. Ah, lá no DataSul eu tenho que usar um arquivo WAR. Aqui também, né? Aqui eu uso um arquivo WAR também, né? Então, o conceito é muito semelhante, né? Tanto que quando a TOTO construiu o seu servidor de aplicação, conectando, né, no ABL Application, né, que a TOTO hoje não usa o servidor de aplicação aqui, o Web Application. Ele tem o servidor de aplicação ABL e ele faz o quê? Ele conecta, né, de forma direta, né, usando o PESOE via ABL Application, né? Então, a TOTOS fez um meio de campo, por quê, né? Lá no momento, né, que ela tentou usar o PESOE, ela não conseguiu. Por que a TOTS não conseguiu? Licenciamento, acordo com a TOTS, tive uma série de problemas, principalmente licenciamento, porque o PESOE no Progress 11 era named server. O que é isso? Você tinha que comprar uma licença para cada usuário, e não fazia sentido. Então, a TOTS tentou com alguns clientes, não deu certo, né? Deu rollback e criou o seu próprio servidor de aplicação. O que isso quer dizer? Que ela fez uma cópia, né? Uma cópia, algo semelhante ao que já tinha no Progress, mas criou o seu próprio, né? Ela pegou o mesmo conceito, a mesma metodologia que a Progress lançou e fez o seu próprio servidor de aplicação baseado em Tomcat, né? Que todo mundo tem lá o servidor do TOTS, ele roda o quê? Basicamente ele sobe um Tomcat e inicializa lá as dezenas de aplicações, né? Que o TOTS tem, toda a parte de menus, contextos de API, API, RFI, os conceitos dos portais de venda, portal de fornecedor, enfim, todos os contextos, né? Eles sobem aplicações do OR dentro do Tomcat e do DataSul. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que gerar um arquivo OR, e esse arquivo OR, ele é o quê? Publicado, né, dentro da minha pasta Web Apps do Tomcat. É o mesmo conceito lá do DataSul, né? Porém, aqui o que está acontecendo? Eu não preciso ter o DataSul. Eu não preciso ter um servidor DataSul rodando. Eu preciso ter o quê? No máximo, um banco de dados conectado. Qual banco de dados? Qualquer banco de dados. André, mas eu quero que seja o banco de dados do DataSul, que eu vou acessar os produtos do DataSul. Eu vou acessar uma API do DataSul. Eu vou acessar vou realizar aplicações de produção, reporte, transferência de materiais,
operações de geração de nota fiscal e eu não quero usar o serviço da TOTS. Eu posso fazer direto aqui? Posso, é claro. Aí tem uma série de cuidados, né, que a gente tem que entender, questão de autenticação, questão de uso de API. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados em função, né, da aplicação, de como eu vou implementar ela, porque dentro do DataSul é um ambiente controlado, né, tem que ter um controle de sessão e tudo mais, questão de empresa, se eu não tiver cuidado, né, eu conecto no banco da empresa errado, então tem que ter uma série de cuidados. Bom, então, esse é o primeiro passo, né? Como que eu fiz para acessar aqui, né? Muito simples, tá? Como eu gerencio, né? A primeira coisa, né? Eu tenho que gerenciar um serviço, né, do Tomcat. Como que eu gerencio isso? É muito simples, né? Eu tenho o serviço aqui, ó, o Manager, né? E o OA Manager, né? O que é esse Manager aqui, ó? Então, eu estou acessando qual é o serviço? O Manager, que é o gerenciador, né, do meu Tomcat. Basicamente, o que eu faço? Essa aqui é a porta, né, que eu tenho do meu servidor, que ela é criada e configurada, né, no momento que eu faço a minha, o meu processo, né? E aí, quem que fez isso? Quem criou a aplicação. Quando você for criar manualmente, você vai definir uma porta, você vai definir, né, um nome. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa URL. André, se eu colocar lá o IP e o host, vai funcionar? Vai, mas precisa de algumas configuraçõezinhas ali no Tomcat, tá? Tem que liberar algumas coisinhas. Tem algumas configurações, tem até uma faia que faz isso, funciona também, tá? Se eu colocar o IP, se eu colocar o hostname, né? Aqui como eu estou local, usando localhost. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa importante. Então, qual que é meu URL padrão para me acessar minhas APIs? Tá aqui. Localhost, ou IP, seu IP, ou seu hostname, né? E a porta que foi definida. Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto muito importante, né? Como que eu sei se meu serviço, né, ele está rodando? Primeiramente, né, que aqui todos os meus serviços publicados, eu tenho status aqui, ó, running, né? Quer dizer, está rodando. Aqui, ó, veja que o serviço default, que é o management, o Open Edge Management, né, e o root, que é o default aqui, ó, tá como tá running, ou seja, está rodando, ok? A partir do momento que eu vou acessar aqui minha aplicação, né, eu coloco aqui, ó, minha porta, né, Manager, o que eu vou acessar? Eu vou acessar o meu gerenciador do Tomcat, né? Aqui que eu consigo ver aqui. Primeiro eu consigo saber se está rodando, se está tudo ok. Aqui eu vou ter a lista das minhas aplicações que estão publicadas, né? Está aqui. Tem os status servidores, né? Aqui tem todos os status, né? Como é que está de memória, que está consumindo, a versão do Tomcat, enfim, todos, né? O IP address, né? Do meu servidor, o hostname, enfim, todos os meus dados, né? Inclusive, né? Questão de consumo de recursos, que é importante, de forma importante. E aqui todos os serviços, né? O resumo de serviços aqui, né? Que está rodando, né? Então, tem um resumo aqui, né? Do serviço default. Bom, o que é importante em tudo isso, né, pessoal? Aqui é para monitorar o meu serviço, né? Ah, lá no DataSul não tinha isso? Tinha antigamente, a TOTS permitia acessar o gerenciador do Tomcat. Depois, questão de segurança, a TOTS bloqueou esse acesso, né? Eu tinha conseguido acessar esse monitor de gestão, mas isso aqui no Progress, né? Isso é liberado, né? Eu consigo acessar de DataSul. Se você tem um DataSul instalado, se ele estiver instalado corretamente, né? Se você pegar aí o seu IP do seu banco, seu IP do PES-OE, né, do seu Application Service, com a porta que está configurada, tem que olhar qualquer porta, né? Tem que olhar qualquer porta, você vai conseguir ter acesso ao seu gerenciador do Tomcat. Então, esse é o primeiro ponto. Tem uma curiosidade, né, que é importante. Aqui dentro de Application, né, eu tenho a lista das minhas aplicações. O que é legal, né? Eu tenho o Open Edge Manager, né? O que é o Open Edge Manager, né? Ele tem uma documentação, que muita gente não sabe disso, acho que quase ninguém sabe, que é de APIs REST já prontas para mim fazer o quê? Comunicação com o meu admin service, com o meu serviço do Progress. Então isso é legal, que eu posso fazer André, se eu quiser fazer uma aplicação, então, minha em PHP, em PY, que eu vou monitorar o serviço do Progress usando as APIs, eu consigo? Consigo, né? Então, eu tenho um servidor, né? Open Edge Manager, que eu tenho um monte de API, ó. Eu tenho as APIs de agente manager, administrator, ó. Então, ó,
Get Applications, app names, né? Eu tenho delete, né? Eu posso deletar via RET, né? Mas você não vai fazer isso, né? Eu posso ver as sessões, né? Eu posso monitorar os agentes, ó, eu get todos os agentes. Eu posso ver as sessões, né? Dinâmicas, sessões que estão sendo executadas, né? Então, eu tenho todas as configurações, né? De monitoramento de propriedades, né? Do meu admin service que eu consigo acessar via API REST. Então, você está falando, se eu for lá no Postman, pegar o host certinho, barra Open Ad Manager, mas ele vai, eu consigo? Consigo, consegue. Veja que ele usa o que aqui para documentar? O Swagger, né? Que é bem utilizada, né? Um processo padrão. Ah, André, eu posso documentar minhas APIs? Posso, também deve, né? Eu devo documentar minhas APIs, né? Então, o que é legal aqui, né? Então, ele tem, né? Todas as APIs já tem aqui o processo, o processo de parametrização, né? E você pode, né, inclusive, testar, né, as suas APIs, né? Então, você pode passar os parâmetros e você testa de forma tranquila. Isso faz parte do gerenciador de documentação do Swagger, tá? Então, gente, isso aqui é legal por quê? Então, dá para você explorar bastante isso, né? Então, ó, aqui tem a parte de serviço do de Application Service Transport, né? A parte de administração e tem o grupo deixa eu pegar aqui, ó, gerenciamento de sessão. O que é isso, né? Toda a parte de gerenciamento de sessão, né? Ó, métricas, o status de serviços, atualizações, tudo mais, né? E tem bastante coisa, tá? Isso aqui no foco de hoje, só mostrei isso, porque isso faz parte do contexto REST, né? Então, a partir do momento que eu tenho o PES-OE, eu estou com o meu serviço REST habilitado, eu também tenho esse serviço já pronto, que eu posso utilizar, né, aí para minha aplicação, para qualquer lugar, né? Eu quero monitorar os meus serviços, né? Eu posso usar esses métodos para monitoramento dos meus serviços, né? Só assim, só não recomendo, né, fazer put, né, delete, por quê, né? Você alterar a sua aplicação fora do PSOE não acho legal, mas a parte de consultas, né, dá para explorar bastante, ok? E a parte de SOAP, né, que não vai utilizada. Tem essa parte aqui de debug, né, e monitor, né, de debug e monitoramento. Então, é muito bacana isso aqui, tá? E aqui tem documentação dos esquemas, de serviços, de toda a parte complementar, né, lá de cima, que é os tipos de dados, né, que ele retorna. Bom, pessoal, legal isso, né? É uma coisa muito bacana. Mas não usuário e senha ou é Tomcat, ou é admin e usuário do seu servidor, tá? Se não trocou, é Tomcat, para acessar esse serviço. Aí depende se o admin trocou ou não. Então, vou colocar aqui, ó, o usuário padrão, né? Padrão é Tomcat, né? Tomcat. Né? Ou então, né, muita gente coloca, às vezes quem instalou o ambiente, às vezes coloca esse serviço com o mesmo usuário e senha para você acessar o admin service, né, que é admin, e há uma senha aí, que a senha pode ser genérica, né? Muita gente coloca o mesmo admin, o admin toto, o admin o nome da empresa, essas senhas mudam aí de cliente para cliente. Mas a senha padrão é Tomcat, tá, pessoal? Para acessar esse serviço. Então, isso aqui é uma curiosidade, né? Muito bacana isso daqui. E também, né, pode ajudar você aí, né, em monitoramento aí dos serviços aí do PES-OE. Muito bem, né? Muito bem. Aí perguntaram aqui, né, André? Para criar um serviço de PES-OE, eu preciso de alguma licença? Para criar o serviço, né, tem duas coisas, né? Tem dois momentos, né? Primeiro, eu preciso desenvolver a API. Para desenvolver a API, eu preciso do OpenEdge Develop Studio, né? Eu tenho que ter a licença full do OpenEdge Develop Studio. E eu tenho que ter uma licença PES-OE, né? Então, o servidor de aplicação é dividido pelo OpenEdge Enterprise Server e o Application Service. Eu tenho que ter uma licença, eu tenho a licença do Application Service, então é necessário eu ter uma licença. Quando eu tenho uma licença de OpenEdge Develop Studio, automaticamente já me dá acesso ao Enterprise e ao PES-OE, só que é limitado o número de agentes. Você não é igual a licença Enterprise, que você pode colocar 1.000, 2.000, 3.000 conexões. Ele limita os agentes com a licença dev, né? Então, ele vai limitar as licenças dev e eu não consigo ter um acesso de muitas conexões.
eu preciso ter uma licença Enterprise, né? Uma licença Enterprise, OpenEdge Enterprise Service, e um Application PAS-OE, né? Que geralmente você compra aí junto com a TOTOS ou junto diretamente com o seu representante da Progress. Ok? Bom, continuando, né? Então, primeiro passo, né, é esse, né? Eu tenho que estar com esse serviço ativo, né? Isso aqui. Como é que ativa isso, André? Tem todo um procedimento, não é a call de hoje, né? Mas, né, quem é da área de Progress, quem é um DBA, né, isso aqui é um processo padrão, né? Se ele instalou o seu produto, já está com o seu produto rodando, isso aqui já é para estar funcionando, tá? Mas se a gente tiver oportunidade aí numa live, numa outra live, a gente fala, né, de como configurar, né, um PES-OE do zero, né? De como configurar, como criar, passo a passo, né? Não é o fluxo de hoje. Bom, pontos importantes, né? Pontos importantes. Vamos pegar o cenário. Meu servidor já está rodando, né? Já está funcional. Eu quero publicar minha aplicação, né? Publicar minha aplicação. Bom, como que funciona isso, né? Primeiro requisito, pessoal. Primeiro requisito. Eu preciso ter o OpenEdge Develop Studio instalado e configurado. Por que eu preciso dele, André? Porque é através dele que eu vou gerar. Primeiramente, eu tenho que construir a minha API REST, né? Eu tenho que construir minha API REST. Depois que eu construir a minha API REST, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o export da minha aplicação. É isso mesmo? Eu tenho que fazer um export. Como é que eu faço esse export, né? O export é um processo, né, que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, né? André, como que eu crio uma API REST no PSOE nativa? Tá? Aqui eu tenho uma API, um sample, né? Não é uma API pronta, é só um sample, né? Que a gente vai utilizar aqui, a gente vai aprender a exportar essa API. André, a gente vai aprender a criar uma API REST nativa hoje na live? Não, né? Porque não dá tempo, né? Para a gente fazer isso aqui, a gente precisaria aí de um dia inteiro de treinamento. Possivelmente aí nos nossos próximos treinamentos, né? A gente vai ter um dia, um sábado aí, ou uns 3 finais de semana à noite, a gente vai definir aí, para a gente fazer um treinamento completo, né? De como criar API, de como configurar o OpenEdge Develop Studio, o passo a passo, né? Criando os métodos put, get, delete, post, todo o processo passo a passo e deixando a API pronta, né? Aí conectando com o banco DataSul, conectando com o banco Esportes, e é claro, depois do passo a passo vem publicando, né? Aí a gente vai, nesse dia, nessa aula, a gente vai fazer passo a passo. A gente vai fazer o export, a gente vai criar o agente do PES-OE, a gente vai configurar o agente, a gente vai preparar o serviço, a gente vai fazer o processo completinho, né? Nessa live de hoje, infelizmente, não dá tempo, né? A gente fazer tudo isso, né? Eu precisaria, no mínimo, aí, um dia inteiro para me conseguir fazer tudo isso. A gente passar todo esse conhecimento. Então, hoje, né, eu já tenho uma sample pronta aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como, né, que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso? E aí, André, pô, André, e aí, quando vai ser esse treinamento, né? Então, a gente já tem, né? A gente já tem aí uma programação de treinamentos, já tem a programação de treinamentos, lembrando, né, que nosso próximo treinamento é um treinamento especial que a gente vai aprender a customizar as APIs, né, as páginas HTML, Framework e PY, né? No nosso treinamento anterior, a gente viu como faz toda a parte de customização das APIs REST, né? Tanto os modelos antigos quanto os modelos novos, né? Então, como assim os modelos novos? É isso mesmo, né? A gente tem, né? Lembrando que a gente tem 2 modelos de APIs no DataSul. As APIs REST do DataSul passou para a evolução. Então, esses são 3 modelos. São 3 modelos. A versão 1, versão 2 e as novas APIs, que é o padrão já 2.0, né? Então, toda essa evolução das APIs, a gente teve que ter, né, formas diferentes de customizar. Então, no nosso treinamento anterior, que foi dia 1º, a gente aprendeu a customizar as APIs, né? Como que adiciona campos, como que implementa os métodos, né? A parte das APIs REST novas, que eu tenho JSON Array, JSON Objects, os próprios objetos do PY, né? Como é que eu monitoro isso, como é que eu pego, como é que eu entendo. A gente aprendeu tudo isso no nosso treinamento do dia 1º de maio, que está lá na Nova Academia. Agora, no nosso treinamento, que vai ser agora no próximo mês, a gente vai aprender o quê? A customizar as telas HTML Framework. André, mas para que isso, né? A gente sabe, né, que a TOTS está na transformação digital. A gente precisa migrar todas as customizações, é, é, todas as customizações
das telas Progress para as telas HTML Framework, CD 1406, PD 4000, transferência de estoque, atendimento de requisição, enfim, uma infinidade de telas do dia a dia do TOTS, que na tela Progress tem um monte de customização, e a gente precisa, né, migrar para onde? Para a tela web, né? Por quê? Os usuários precisam, né, precisam conhecer essa nova tecnologia, né? É fato, as telas Progress tradicionais vão morrer, tudo vai ser PY. Isso já está no roadmap da TOTS. Já tem uma equipe da TOTS trabalhando nisso. Então, por isso, né, uma das nossas características de montar em Nova Academia justamente é isso, né? Então, a gente estava, por que se montou em Nova Academia, André? Porque você está dando tanto treinamento, né? Está tendo muita procura, gente, é uma necessidade de mercado. Quem não aprender, quem não tiver, né, aprendendo, estiver reciclando os seus conhecimentos e entrar nessa nova onda, vai ficar de fora do mercado. E por outro lado, né, quem estiver, né, atualizado, dominar toda essa parte de APIs REST, toda essa parte de PY, web, protocolo HTTP, cara, não vai faltar trabalho, porque tem muito trabalho. Tem muita gente solicitando, né? Tem clientes que já entrou nessa era da transformação digital. Todo e qualquer projeto que a gente vai fazer hoje, a gente não cria mais telas PY não, telas Progress DDK mais. Não tem, não faz mais telas Progress DDK, não faz sentido criar tela Progress DDK. Por quê? Se eu crio uma telas Progress DDK, eu vou ter que refazer elas depois. Então, hoje é o quê? Back-end, API REST, front-end, né, PY. Ah, André, e aí? E as customizações? As customizações já tem nosso primeiro treinamento e nosso segundo treinamento, né? A gente vai fechar esse assunto das customizações e vai estar o treinamento lá na Inova Academia, tá? Estamos de volta, né? No passo a passo aqui de como publicar, né, um apoio REST, né? Então, como eu disse para vocês, a licença, né, do OpenEdge Architect, do OpenEdge Develop Studio, eu consigo fazer sem? Pessoal, até consigo, mas dá muito trabalho, tem muito arquivo de configuração, tem muito arquivo complementar, que se for criar na mão, é muito trabalhoso, né? André, se eu pegar ali um modelo que eu já tenho pronto e um sample pronto e colocar minhas APIs dentro, vai funcionar? Funciona, mas dá trabalho, dá trabalho. Eu posso ir lá na minha pasta Web Apps, né? Na minha pasta Web Apps, pegar uma pasta pronta, tem o arquivo lá WebInf, tem algum arquivo de configuração, reaproveitar eles. Aí, talvez você vai ter que revisar algum arquivo, você vai ter que revisar um arquivo ou outro. Dá, é possível você conseguir, mas dá muito trabalho, né? Então, assim, como que eu consigo fazer só usando o editor, sem ter trabalho nenhum, sem o OpenEdge Develop Studio? É só com, com as APIs REST TOTS DataSul, porque lá já tem um framework pronto, né? Basicamente, eu crio a API no padrão, compilo, coloco no diretório, está pronto. Não preciso me preocupar, né, com essa parte de deploy. Isso o DataSul já faz de forma automática. Eu não preciso fazer isso manualmente. Aqui não, né? Eu tenho que fazer um deploy. E a melhor forma de eu fazer isso é pelo Develop Studio. André, como que eu consigo isso, né? Lá na nossa plataforma, né, eu tenho um manual, né, de como conseguir o Progress OpenEdge, né, para estudantes, né? Você vai lá, você se cadastra como estudante, você consegue baixar a aplicação full, né? Você consegue baixar a aplicação full, que é uma versão exclusiva do OpenEdge para treinamentos para estudantes. André, qualquer um pode fazer isso? Qualquer um pode fazer isso, tá? Lá na nossa sala ou nos nossos treinamentos tem um manualzinho, né, de como que eu acesso a parte do SD, qual que é o link, qual que é o URL. Então, tem um passo a passo bonitinho de como baixar o Progress para estudantes. Mas se tu também jogar no Google aí, né, download Progress, né, for students, né, eu consigo também achar o link me cadastrar lá no SD da Progress e baixar uma licença, né, exclusiva para estudantes. Aí você vai ter uma licença full e com essa licença você consegue ter todas as aplicações da Progress, uma licença Enterprise, a licença do PES-OE e você consegue ter a licença do OpenEdge Develop Studio. Você pode instalar na sua máquina, não é tão pesado, né? Meu notebook aqui é um Core i5 com 8 GB de memória, por exemplo, eu consigo instalar e rodar tranquilamente a aplicação, né? O que vai consumir bastante recurso é quando você for subir banco de dados, tudo bem, mas subir um banco de dados Sports, por exemplo, atacar no banco de dados Sports,
e esse banco de dados você coloca bastante pouca memória, você consegue ter um ambiente aí para você simular, para você treinar. Ah, André, mas eu não consigo subir o banco de dados. Usa o banco em mão no usuário, é possível usar o banco no usuário, né? Lá no nosso treinamento, onde for trabalhar isso, falando sobre a questão de como desenvolver o passo a passo, e vai ensinar toda essa parte aqui, o passo a passo, como é que cria o banco de dados, como é que conecta o banco de dados no Progress Develop Studio, como que faz o processo para gerar API, né? Todo o passo a passo, aí a publicação. Hoje, né, a gente vai tratar especificamente da publicação para frente, porque o tempo, como eu disse para vocês, não é suficiente, né? Precisaria pelo menos um dia inteiro para a gente fazer tudo isso, né? Vamos lá. Como que eu faço para publicar, né? Minha API já está pronta, já está construída, né? É um sample, lembrando que isso aqui é só um sample, não é uma aplicação, né? Não é um método, que já tem todos os meus métodos previamente definidos, né? Já tem todos os meus métodos, eu tenho o método aqui, ó, de create, né? Que é o post. Já tenho o método delete, né, que é o delete mesmo, né, já está aqui definido, né, já tem o método delete. Tem o método, né, read, que no caso é o get, né, é o operation get. Já tem aqui o update, né, que é o put, né, então, enfim, já está criado, né, o meu método, já está aqui definido, né, o meu processo. Eu vou fazer o quê, né? Eu vou criar, né, o meu deploy. Aqui que é o ponto de partida, né? Criei, a minha API está pronta, né? Veja que ela é sempre hoje, né? Não é mais uma API ponto .p tradicional, é uma classe, né? É um objeto, né? É um objeto CLS, né? Então é uma classe. André, eu compilo uma classe e gero um ponto R, compilo uma classe e gero um ponto R, igual qualquer ponto P comum. Ô, Denis, a versão Student é só limite de conexões. Por exemplo, o número de agentes do PSOE é no máximo 2, tá? No máximo 2. O número de conexões do banco de dados, de agenda para PSEV é no máximo 2 também. Então, ele limita algumas questões de número de conexões, tá? Até o número de conexões de banco de dados também ele limita, memória não deixa ultrapassar alguns gigas, tem os limites, agora não lembro de cabeça todos os limites, mas principalmente a questão de conectividade limita o número de conexões simultâneas, ok? Bom, então, pessoal, o que que é importante aqui, né? O que que é importante a gente entender? Então, eu estou com a minha API pronta, né? Isso aqui é um sample. Praticamente, André, a API, quem que cria? Praticamente o OPS de Develop Tools cria isso aqui quase tudo automático, né? Eu só tenho que implementar, se eu sigo um passo a passo, só tenho que implementar meus métodos update, delete, create, né? Ele tem todo um passo a passo e cria isso aqui bem automatizado para mim. No nosso próximo treinamento, quando for falar disso, a gente vai fazer isso bonitinho. Bom, como que eu faço o deploy? Primeira questão, né? Como que eu faço o deploy? O deploy, né, é muito simples, né? Então, já está com o meu web service pronto, já está implementado, lembrando que isso aqui é um sample, né? Está implementado. Eu preciso publicar o meu web service. Eu preciso publicar minha API para o meu servidor. É muito simples, tá? Eu vou aqui é a parte do meu projeto, tá? Eu vou clicar aqui, vou dar um botão direito. E aqui eu vou ter a opção, né? Export. Vou procurar aqui Export. Aqui, ó, Export. Aí no Export tem várias opções. É um ABL Web Application, é um Business, né? Handlers, é um Data Definition, um Database Connection, né? Um Web UI Application, né? Nesse caso, eu vou publicar como ABL Web Application, né? Que é direcionado, né, para os meus Web Services REST, né? Então, eu clico ABL Web Application, muito simples, e aí ele vai abrir para mim, né? É um menuzinho. Então, o que que eu faço? O nome do meu projeto já está aqui definido, é o projeto que eu já defini aqui, que eu comecei ele, que é a minha raiz, né, do meu projeto. Aqui, eu tenho que definir um destino, né, da minha pasta. Eu vou definir um local que eu quero colocar. Então, eu já tenho uma pasta aqui, né, que eu criei dentro do meu EE aqui. Eu chamei de Inova Academia, né, e vou colocar aqui dentro, né. Eu já tenho um aqui, eu vou substituir, porque eu já tinha feito isso aqui anteriormente, em outro treinamento, né. Então, eu vou vir aqui e vou dar um save. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai criar meu arquivo WAR aqui, que é o mesmo arquivo, aquele lá que a TOTOS utiliza, né? É o mesmo processo. Veja, você lá dentro da Web Apps, quem já viu nos treinamentos de API REST, na TOTOS vai ver que tem vários arquivos .war. O que o Tomcat faz, né?
ele pega esse arquivo OR e faz um deploy, ele faz um extrato desse arquivo e renderiza e cria os buffers, né, todos os caches dessa API. Aqui é muito semelhante, né? Aqui eu estou gerando meu arquivo OR inicialmente, vou gerar meu arquivo OR e posteriormente eu vou fazer o quê? Vou publicar a minha aplicação, né? Então, muito simples. Então, ó, o nome do meu projeto já está aqui. Eu tenho aqui onde eu vou colocar a minha API. Aqui é padrão, tá? Spot, né? É um novo, né? É um ABLCS for Program Application Service. É padrão. E aqui, né, eu tenho que marcar, né, qual que é o meu service name, né, que está aqui, ó, Custom API Service, que é esse cara aqui que ele criou de forma automática para mim. Depois a gente pode ver que eu poderia criar, né, N serviços, N variações do meu serviço, mas agora aqui não é o nosso foco, beleza? Então, criei, tem meu serviço, tem que marcar ele, e vou clicar em Finish. Cliquei em Finish, né, ele vai falar que já existe, porque eu realmente já criei ele anteriormente, vou dar OK, né? Então, ele está gerando, né, todas as minhas dependências, né? Lembrando que ele cria todas as dependências, né, do meu arquivo. Aí tem uma pergunta até que foi me perguntado, putz, André, esse arquivo aqui, né, que ele gera, eu poderia criar ele na mão? Até daria, tá, pessoal? Eu vou pegar esse aqui, vou deletar, que foi um teste que eu estava fazendo. Vou fazer uma cópia aqui para vocês verem como que é o conteúdo, né, desse arquivo. Como é que eu faço para ver o conteúdo? Eu posso vir aqui, renomeio ele para zip, né? Renomeio ele para zip. Aí depois, né, eu vou extrair isso daqui na minha pasta, né? E aí eu consigo ver o conteúdo, como que a Progress, né, monta. Ah, então se eu fizer igualzinho, depois mandar isso para zip e renomear para WAR, funciona? Funciona. Posso fazer o processo ao contrário? Vai funcionar. Aí responde aquela pergunta, como que eu faria isso na mão, né? Então, é só eu olhar isso aqui. Então, aqui eu tenho, ó, né? Eu tenho, ele gera esse índice JSP, que é um arquivo muito simples, né? Não tem, um arquivo simples de regras, né? Isso daqui que é o grande X da questão. Eu teria que adequar isso aqui de acordo com minha API, né? E ele gera aqui, né, uma pasta webinf, né? Que tem aqui um monte de dependências, isso que é importante, ó. Tem um monte de dependências. André, isso aqui vai funcionar? Eu consigo colocar isso na mão? É muito difícil fazer isso aqui na mão, né? É muito difícil. É muito difícil fazer isso aqui na mão. Ah, dá para me pegar todos os arquivos, ver o que tem referência e editar? Dá. Mas a probabilidade de você ficar batendo cabeça e você errar é muito grande. É muito grande, né? Então, justamente por causa dessas dependências, tudo mais, então não é nem recomendado, né? A gente ficar, né? Mexendo, né? Nesses arquivos de forma manual. Por exemplo, cara, quer fazer? Dá um jeito, baixa o OpenEdge Develop Studio, né? E vamos fazer da forma que tem que fazer. Porque tem uma série de dependências. E dependendo da forma que eu crio o meu projeto, isso aqui varia, tá? Quando eu crio um projeto, eu posso criar ele de várias formas, né? Eu posso criar ele de várias formas. Então, quando eu dou file aqui new, né? Eu falo que é um project, né? Então, aqui eu vou falar aqui, ó, um OpenEdge Edge Project, né? E aí depois eu posso adicionar dependências, eu posso fazer uma série de questões, né? Que ele vai criando o quê? Né? Uma série de componentes associados à minha API. Então, Gé, dá para fazer na mão? Até daria, mas o trabalho que dá e a probabilidade de você errar é muito alta. Então, não, eu não mexeria manualmente isso aqui. Não recomendo, tá? Eu iria sempre para o OpenEdge Develop Studio, que é a melhor saída. E isso aqui é tudo automático, tá? Ele já gera, ele já instancia para você todas as classes, dá para definir um ProPath, dá para conectar um banco, né? Posso conectar meus bancos, ele já cria referência das minhas APIs, das minhas libras, né? Dos arquivos .pl do Progress, então ele faz tudo isso de forma automática, né? Então, eu consigo aqui dentro da parte de conectividade aqui, eu consigo fazer uma série de configurações. Principalmente conectar bancos, deixar já os bancos do DataSul conectados, seja o banco Sports, seja o banco que você tem aí como aplicativo, né, como aplicação. Então, independente do que você faça, né, eu tenho uma série de configurações aqui de ambiente, que isso vai ajudar você depois a ter maior adversidade, uma flexibilidade para
implementar seus projetos. Mas, André, mas por que você conectar o banco? Colocar os ProPef? Porque é igual uma aplicação do, do, do cliente, né, do Character Client. Eu preciso compilar meu programa, né? Eu tenho que compilar. Para mim compilar, né, eu preciso ter todo o meu ambiente configurado, montado, tá? Então, a gente vai aprender isso em breve, né? A gente vai aprender como é que faz isso. Veja que toda classe, ó, gera o quê? Né? Ponto R, né? Toda classe compilada é um ponto R. É igualzinho um programa ponto P, como qualquer outra. Rafael, não pensei nisso, tá? Queria colocar isso lá como sugestão lá na nossa nova academia, lá no nosso fórum, que aí depois a gente pode trazer sim, tá? Uma live, uma aula sobre isso, tá, Rafael? Inclusive essa aula de hoje, né, foi pedido de alguns alunos, foi solicitado de alguns alunos, não era para ser essa aula hoje, né? Essa aula era para ser uma aula mais voltada para a parte de relacionamento de banco de dados, relacionamento à parte de criação de tabelas, índices, as boas práticas de sequência, como é que eu relaciono uma tabela com a outra, por esse contexto, né, de criação de banco de dados. Hoje, o objetivo era esse, né? Em função dos alunos da nova academia solicitar, pedir e colocar isso como uma necessidade, a gente trouxe isso, né, para dar realmente esse overview, né, para mostrar o ponto de partida. Aí, quando a gente for fazer um treinamento maior sobre esse processo aqui, aí sim a gente vai fazer um passo a passo, desde criando a API REST, configurando o ambiente, fazendo todo o passo a passo, publicando, configurando o ambiente, a gente faz um passo a passo completo. Quando a gente for dar um treinamento um dia inteiro, que provavelmente vai ser nos próximos meses aí, tá? Então, lembrando que normalmente uma vez por mês, né, a gente está fazendo um treinamento, tá? Mas assim, gente, eu tenho um assunto que eu acho importante. Põe lá, né, no nosso fórum. Põe lá no fórum. Por quê? A gente vai fazer, depois de alguns dias, a gente vai começar a fazer algumas enquetes. Aí, tem 10 temas. Aí, um monte de gente sugeriu. A gente vai pegar esses temas, aqueles temas que foram mais votados, a gente vai priorizar, né? Esse tema de hoje, ele estava previsto para daqui 4 semanas. Em função dos pedidos dos alunos, a gente antecipou esse tema, né? Então, é importante vocês interagir com o nosso fórum, com a nossa comunidade, criar ali, colocar essas necessidades que aí a gente vai direcionando, né, de acordo com a necessidade de cada um, né? Porque a gente tem muito, a gente já tem uma programação aí para o ano inteiro de lives, já tem uma programação definida, mas a gente vai adequando aí conforme a necessidade, ok? Bom, beleza, né? Fiz o meu deploy, viu que é muito simples fazer meu deploy. Ele gerou aqui o meu arquivo, meu arquivo WAR, e depois, né, que ele gera meu arquivo WAR, é muito simples eu fazer isso. O que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? Veja que eu só extraí isso aqui só para vocês verem o conteúdo disso aqui, tá? Foi só questão de curiosidade. Mas o arquivo que eu vou utilizar mesmo é esse daqui, ó. É o customerapi.org. Por que ficou esse nome? Foi o nome que eu dei para o meu projeto, né? Mas, de acordo aí com o projeto que você for criar, você pode dar o nome que você quiser, né? Aí vai depender muito da aplicação. Então, ele criou meu arquivo .org, que é um arquivo compactado, né? Padrão Java. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou abrir, né, meu gerenciador de aplicação e vou importar ou fazer o deploy desse arquivo. André, mas se eu fizer manual, for lá colocar dentro da parte do web app do Tomcat, pode funcionar? Pode, vai funcionar. Mas eu sempre peço que vocês façam pelo gerenciador. Ou aqui pelo gerenciador do PSOE, do Web Application, né? Ou pelo gerenciador do Tomcat, tá? Aqui no Tomcat, né, é possível, deixa eu voltar aqui no Tomcat, é, aqui no Tomcat é possível eu fazer, né, o deploy por lá também, né? Eu posso vir aqui no Tomcat, é só colocar aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui foi um teste para saber se meu serviço está funcionando, né? Então, por aqui também eu posso fazer um deploy, né? Eu tenho aqui a opção de deploy, ó, né? Eu tenho a opção por aqui, mas, né, nós vamos fazer pela interface, né, do meu PSOE, ok? Então, como que eu vou fazer? Muito simples, pessoal, ó. Web Applications está aqui, eu estou na BIM Web Applications, tem aqui, ó, Deploy, eu dou um browser, né? Aí ele vai perguntar o nome aqui ele vai pedir para mim meu arquivo OR, que eu já acabei de exportar, vou dar um Open,
Veja que ele já gera um nome aqui. Como eu já tenho um nome igual a esse daqui, eu vou gerar um 2 aqui, tá? Só para ele não matar esse que já existe aqui. Vou dar um custom API 2 e vou dar simplesmente deploy. Ele vai pedir aqui a autorização, porque acho que caiu a minha sessão, fiquei muito tempo sem utilizar. Deixa eu só lembrar a senha aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está lendo o meu pacote e está extraindo esse pacote lá dentro da pasta do Tomcat, né? E está atualizando os caches, os buffers, as dependências, né? Ele faz todo um processo interno aí de atualização do meu processo. Bom, e automaticamente já faz o que? Ele já inicializa minha API. André, eu fiz isso, o que eu tenho que fazer depois? É simples. É só ir lá no Postman e testar a aplicação, né? Como a gente aprendeu lá no nosso treinamento, né? Construindo APIs REST, construindo, né? Então, vai lá no Postman, com o método segget, post, etc. André, mas como que eu acesso? É simples, é barra, a IP barra, né, a minha porta. Algumas versões do Pro eu tenho que colocar, eu tenho que colocar na URL, né? Eu tenho que colocar na URL, a versão mais antiga do Progress, eu tenho que colocar na URL a palavra REST, mas no Progress 12.8, 12.5 para frente, eu não preciso colocar a palavra REST. Aí depende, eu só tem que ter esse cuidado. Pode mudar um pouquinho a URL de acordo com a versão do Tomcat. Juliano, não precisa, tá, Juliano? Ele já inicializa a minha aplicação automaticamente, tá? Não precisa, tá? Não é necessário. Ó, então, ó, ele já fez o deploy, ele já está fazendo toda a minha configuração. Veja que já está rodando, ó. Já está rodando, já está pronta, já está no ar. Aqui eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero tirar esse serviço fora, eu venho aqui e posso dar um stop, ó. Tirei, ou seja, agora não está mais disponível. Parei o meu serviço, né? Então, ele vai parar. Aí, preciso tirar do ar. É simples, dou um stop. Aí eu posso, por exemplo, fazer o que eu chamo de undeploy. O que é undeploy? Eu posso desfazer o processo, né? Se eu quiser, não vou fazer aqui que demora um pouco, né? Eu posso fazer o processo de publicação, né, da minha API, né? Então, eu posso fazer tanto o deploy como ou fazer o processo de desfazer o deploy. Então, ó, tá aqui, tá stopped, né? Eu vou vir aqui e vou dar um start. André, beleza? É só isso? É só isso. É só isso. É simples, né? O Progress automatizou todo esse processo. Lembrando que lá no Progress 11, né, tinha um PSOE, que eu cheguei a mexer lá no Progress 11, com alguma licença PSOE, que no Progress 11 tinha alguns bugs, às vezes não funcionava, às vezes dava um pau. O Progress 11 tinha alguns bugs ainda nesse processo. Não estava um negócio 100%. Aqui no 12, no Progress 12, na 12.5 para frente, isso aqui está redondinho. Não tem mais, não está dando mais bug, está inicializando automático, não precisa reiniciar o app server, não precisa inicializar o meu processo, então ele está redondo, né? Então, como que eu sei que meu serviço está no ar? É simples, né? Eu tenho aqui minha porta, lembrando que eu tenho minha porta aqui, né? Ou já tem aqui, ó. Já estou aqui no Manager, é só colocar minha porta. Eu coloco aqui, né, a instância, né, da minha API. Ó. Então, o que que vai acontecer, né? Então, ou seja, aqui, é claro, essa aplicação aqui, ela tá sem login, está com Anonymous User, né? Depois a gente vai entender como é que a gente faz para adicionar um login, para habilitar a autenticação. Tem todo um processinho aí para fazer, né, para criar a autenticação. Como que eu faço, né, para habilitar depois, tem a opção de posso habilitar HTTPS, que é um certificado de segurança. Então, tudo isso, né, no meu Tomcat, no ambiente ali, é um processo natural do Tomcat, que eu habilito, né, um certificado SSL, um certificado, para ficar seguro, né? Então, lembrando, né, que hoje, né, é ideal que todos os ambientes tenham um certificado SSL, né? André, dá para usar um certificado gratuito? Dá para usar um certificado gratuito. Para mim testar aqui, posso usar. Na minha organização, na minha empresa, eu recomendo que compre o certificado, né? Da GoDaddy, Microsoft, Google, independente, né, da pessoa que vai fornecer o certificado para você, é legal você criar um certificado profissional, um certificado SSL, porque aí você vai, né, eu tô habilitado aqui SSL, mas a minha aplicação, né, não está com o certificado válido, porque eu não configurei um certificado, ó. O certificado não é válido, não configurei. Então, o ideal é que a gente configure um certificado. Para que isso? Para mim poder, né, ter mais segurança, né? O que eu expliquei na outra live, né? Para as pessoas não poderem interceptar os meus requests, não poder usar. André, mas eu vou usar isso só dentro da minha rede interna. Precisa ser SSL? Não, né? Só na rede interna, mas eu vou publicar isso externamente. Tem que ser SSL.
Ah, mas na rede interna é ideal ser SSL? Também é, não é obrigatório, mas é também. Por quê? Amanhã o navegador vai deixar de aceitar um web service, uma URL não SSL. Isso pode acontecer, tá? Isso aí já está previsto, né? No W3C, nos padrões internacionais, de descontinuar qualquer acesso a HTTP, vai ter somente HTTPS, né? E tudo isso, né? Tem uma série de preocupações com segurança, né? Segurança é em primeiro lugar, né? Então, os emissores de certificado tem vários, tá? Tem gratuito, não lembro de cabeça agora, alguém aqui já me falou de certificado gratuito, alguém, não sei quem foi que me falou que tem um site que emite gratuito, eu já fiz alguns gratuitos, não gostei. A OpenSSL, o Rafael passou aí, isso. Então, dá para criar um certificado gratuito, e comprar também, tá? Dá para comprar também. Aí é necessidade de cada um, tá? André, eu não quero usar o certificado CSL. Pessoal, o certificado CSL é segurança. E para mim, segurança não se brinca, né? Não se brinca. Desde que, se você só vai usar essa API internamente, beleza, pode fechar isso dentro do seu processo, você pode deixar isso sem uma certificado SSL, porque é só dentro da sua empresa, né? Dá para correr esse risco ainda. Mas se você for publicar isso na internet para integrar qualquer aplicação externa, seja um Salesforce, seja um BI, né? Principalmente BI, qualquer aplicação externa que você precisa criar um proxy reverso ou abrir essa porta, né? Esse contexto aqui na internet, né? Que eu nem recomendo que seja aberto direto, eu recomendo que tenha um proxy reverso e o seu proxy reverso redirecione para o NAT, né? E lá no NAT você tenha um subdomínio, né, que redireciona para o seu NAT e faz a ponte aqui com seu servidor PES-OE, né? Nunca libere, né? Não é obrigado, não é obrigatório, né? Não é obrigatório, não é boa prática você liberar, né, a API direto externamente. Ah, mas se eu liberar, funciona? Funciona. Se eu ir lá criar um IP externo, abrir a porta, vai funcionar? A porta 13001 lá no meu firewall, vai funcionar, com certeza. Só que você está expondo o seu ambiente. Está expondo o seu ambiente, principalmente o seu ambiente de progress, né? Seu ambiente de banco de dados. Então, não é recomendado liberar a sua aplicação API direto. Sempre use um proxy reverso, tá? Então, já falei disso aqui de proxy reverso, já teve uma live que a gente falou sobre isso. Quem não assistiu, olhe a live, porque é importante, tá? Muito bem, pessoal. Já são 8h45. Vamos finalizar nossa live, nosso tempo já estourou, né? Lembrando, né? Queria fazer um pedido assim de coração para vocês. Muitos aqui já me conhecem pessoalmente, muitos já dei treinamento on-site, né? Tem muitos aqui que já fui lá na empresa de vocês dar um treinamento. Muitos de vocês aqui já são clientes, muitos estão aí com a gente aí já há longos anos aí, né? Ou muitos já trabalharam para a gente, já foram profissionais, enfim. Eu queria fazer um convite. Convide, né, os amigos de vocês, os colegas, para essas lives, né? É muito bacana, porque eu quero trazer coisa de valor, eu quero trazer conhecimento, eu quero agregar coisas na vida de vocês. Mas para a gente poder continuar mantendo isso, poder suportando isso, a gente precisa aumentar os acessos, precisa aumentar a comunidade, a gente precisa aumentar as pessoas, né, que fazem parte disso. E muita gente não está aqui porque não sabe do valor que a gente entrega aqui. Muita gente não está aqui porque não sabe, né, do que a gente faz, né, nessas lives. Acho que é só mais uma live, né? Aquelas lives que fica ali no Instagram batendo papo, né? Jogando papo, é, aqueles papos, né, que sem pé nem cabeça, né? Não, aqui a gente sempre traz conteúdo de valor. A gente sempre traz coisa boa. A nossa última live do LGPD, a live sobre LGPD, a gente trouxe muita coisa boa, muito conteúdo de valor. Quem não assistiu, assista, tá lá na Nova Academia. A gente fala toda a parte de estratégias para implementar a segurança no banco de dados. André, você ensinou a fazer a segurança ali, não dá tempo de fazer isso. Mas eu mostro a estratégia, eu mostro o passo a passo. Depois que você sabe o passo a passo, implementar é mais fácil, né? Então, fica aí o meu pedido.
Agradeço imensamente a presença de vocês, né? Toda quarta-feira aqui com a gente. Tem aqui alguns que é cartãozinho batido toda quarta. Agradeço aqueles que batem o cartão, né? É, vou com certeza, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê aquele que está toda quarta-feira com a gente, está toda semana, está todo dia ali, né, com a gente. Eu fico muito feliz quando eu tenho isso, né? Que as pessoas, que aqueles que acompanham a gente, independente do dia, né? O dia dos namorados mesmo, tinha uma galera com a gente aqui, falei, nossa, que legal, né? Olha, dia dos namorados, e assim tá, né? Bom, pessoal, de coração, muito agradecido, né? Muito agradecido. Quero desejar para vocês uma maravilhosa noite. Queria pedir quem puder deixar o feedback aqui, o Antônio já deixou aqui sobre o conteúdo. Deixe o feedback bom para a gente crescer, né? André, tem um ponto de melhoria. Pode falar aqui, não quiser falar aqui, me chama no WhatsApp, eu estou lá no grupo lá da Nova Academia. Ó, André, por que você não melhora isso? Por que você não faz isso? Todo o feedback, pessoal, é muito bem-vindo, tá? Então, fiquem à vontade, estou aqui à inteira disposição e qualquer problema, qualquer dúvida, poste lá no WhatsApp, poste no nosso grupo da comunidade, poste no fórum, a gente está aqui para dar o melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado, excelente noite e até a próxima quarta. Lembrando, né, que a gente vai divulgar já em breve a data do nosso próximo treinamento, já está previsto logo no começo do mês 7, tá? Que a gente vai tratar a parte de customizações de APIs nas telas HTML e nas telas PY. Muito obrigado, gente. Excelente noite.